porque o presidente Joe Biden anunciou uma medida que limita o número de imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente com o México e que pedem por asilo. A questão da imigração é um dos pilares dessa corrida eleitoral americana e pode ser decisiva na hora da ida às urnas. A Mariana Janjacoma é quem traz todos os detalhes dessa história para a gente ao vivo, direto lá de Nova York. Muito boa tarde para você, Mari. Oi, Clarissa, boa tarde a todos. Clarissa, é a política de imigração mais restritiva de Joe Biden e, na verdade, de qualquer democrata aqui na história moderna dos Estados Unidos. O que acontece é que agora, com essa ordem executiva, os Estados Unidos podem fechar a fronteira com o México e negar pedidos de abrigo aqui para o país a partir do momento em que se atingir um certo número, e esse número é o número de 2.500 pedidos de abrigo por dia, uma média diária. Assim que isso for atingido, a fronteira fecha e só volta a reabrir e aceitar novos pedidos de abrigo quando esse número cair para 1.500 pedidos por dia, isso considerando uma média de 7 dias. O que acontece, Clarissa, é que hoje em dia esse número já é maior do que isso. Então, na prática, essa medida pode começar a valer na meia-noite desta quarta-feira, ou seja, meia-noite de hoje para amanhã. E isso teria um impacto enorme, claro, na situação dessas pessoas, desses imigrantes, e também está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos, porque, como eu disse, é uma política restritiva que vem de um presidente que criticou muito o antecessor, Donald Trump, por causa de políticas de imigração restritivas. Agora, a questão é que, claro, a imigração virou um grande problema nas mãos de Joe Biden. Os Estados Unidos chegaram a um recorde de ter mais de 10 mil pedidos de abrigo em dezembro. Então, isso realmente virou uma crise, uma das maiores crises enfrentadas por Joe Biden. E ele é muito cobrado, e cobrado não só por republicanos, mas também por democratas, para adotar algum tipo de medida para solucionar esse problema. Então vem agora com esse endurecimento das regras, arriscando até mesmo deixar parte do próprio eleitorado insatisfeito. Agora, o que Biden diz é que ele está fazendo isso porque os republicanos não deixaram outra opção para ele, porque Biden tentou passar um projeto de lei bipartidário que falava sobre imigração, enfrentou muita resistência dos republicanos no Congresso, republicanos ligados a Donald Trump. Então agora ele decreta essa medida, mas coloca a culpa nos republicanos. Então, olha só o jogo político. E diz que nunca trataria os imigrantes da mesma forma que Trump trata. Diz que jamais demonizaria imigrantes, jamais diria as coisas que Trump diz, né, que os imigrantes estão envenenando a alma dos Estados Unidos. Agora, o próprio Trump já se pronunciou sobre isso e disse que a medida de Biden é diabólica. E agora, então, a gente vê uma movimentação, Clarissa, que é de ele ser criticado, Joe Biden, né, ser criticado tanto por Donald Trump quanto por grupos de ativistas que estavam muito ao lado de Biden, ativistas pelos direitos dos imigrantes, como a ACLU, que é um enorme grupo aqui, uma organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos dos imigrantes e já disse que vai até a justiça contestar essa lei. Ou seja, é Biden tentando fazer algo porque percebeu que precisava fazer algo, que esse é um dos maiores problemas da sua gestão, e ao mesmo tempo essa medida recebendo resistência de várias partes, Clarissa. Pois é, quem imaginar que esse seria o cenário, né, em discussão, Mari. Mas ainda sobre essa questão da eleição aí nos Estados Unidos, a gente está vendo a briga esquentar bastante por aí, né? A gente teve inclusive aí mais declarações aí entre os candidatos e Joe Biden chamou Donald Trump de criminoso condenado. É isso pegando carona, né? Agora, na decisão da justiça que veio aí contra o ex-presidente, né? Conta pra gente. Isso, foi a primeira vez que Joe Biden falou isso, né? Chamou Trump de um criminoso condenado. Não foi uma fala em frente às câmeras, foi uma fala para um grupo de apoiadores em um evento em Connecticut, mas ainda assim, Biden nunca tinha se referido a Trump dessa forma. Isso marca uma mudança de postura, assim como essa ordem executiva sobre a imigração marca uma mudança de postura de Biden. Esse tipo de comentário sobre Trump também. Então a gente vê realmente a questão da corrida eleitoral esquentando e, claro, Biden tentando aproveitar ali esse momento em que Trump se torna o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. Até então, ele vinha evitando comentar os problemas de Trump na justiça, mas a partir do momento que ele é condenado
Biden fala sobre o assunto e fala principalmente, Clarissa, sobre o ponto de vista de defender a instituição da justiça americana. Muito importante a gente lembrar a primeira fala de Biden depois da condenação de Trump, que foi dizer que ninguém está acima da lei e que uma conduta de criticar o sistema jurídico americano, o sistema de justiça, tentar invalidar o sistema de justiça americano só porque não se concorda com um veredito, é uma conduta irresponsável e perigosa. Ou seja, Biden toma muito cuidado, né? Agora, claro, que ele foi mais para esse lado de ofender, né? De falar que Trump é um criminoso condenado, então foi uma fala ali um pouco mais dura, um pouco mais ácida, mas ele também toma muito cuidado para manter o discurso ali dentro do que seria reconhecer e defender as instituições americanas, o poder das instituições americanas, um discurso muito alinhado com o que ele quer passar, a imagem que ele quer passar para essa eleição, que é a imagem da única alternativa possível para que a democracia continue nos Estados Unidos. É essa a imagem que Biden quer passar, aliás, né, em meio a tudo isso, e claro que ele vai usar o fato do opositor ser um condenado criminalmente. Então, Biden fala sobre isso, é claro, e agora hoje decreta essa ordem de imigração que o aproxima da política de Donald Trump, mas culpa o próprio Trump e os republicanos por isso. Diz que ele mesmo não tinha outra alternativa nesse momento. Então, realmente, as coisas esquentando por aqui, conforme a gente vai chegando perto da eleição no dia 5 de novembro, Clarissa.